Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você, uma ótima terça-feira, que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja repleto da graça de Deus. Palavra de Deus, vamos para o Evangelho dessa terça-feira, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, depois versículo 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que se os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foi interessante este evangelho que nós acabamos de ouvir, porque aqui é uma pergunta, dirigida a Jesus, e Jesus responde de uma forma muito clara. Os discípulos fazem Jesus a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Bom, eles estão preocupados nesse momento com grandeza, com posição, com importância, e talvez esperam que Jesus apontasse aquele que rezava mais, aquele que conhecia mais as Escrituras, aquele que tinha uma maior autoridade. Eu ouvia, é interessante isso, no Instagram, eu vi uma postagem de uma reflexão acerca do servir na igreja, o servir. E a reflexão partia de que servir não é status. Eu sirvo porque eu tenho status, eu vou ser reconhecido, as pessoas vão me ver. Ou seja, pode ser que alguém comece a fazer algo para ser visto pelos outros. Bom, mas era isso que alguns dos discípulos, não sei se todos, mas com certeza alguns estavam vivendo, porque vem essa pergunta: quem é o maior? Jesus, quem é o melhor entre nós? Quem é o melhor? Mas Jesus surpreende a todos. O que ele faz? Ele pega uma criança ali, coloca no meio deles, no meio deles, e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus ele muda completamente a lógica dos discípulos. Para o mundo, ser grande muitas vezes significa ser acima dos outros, estar acima dos outros, possuir mais, mandar mais, aparecer mais, ser mais reconhecido. Para Jesus, grande é aquele que sabe se fazer pequeno, servindo. Não é fazer, a criança não faz nada porque ela não trabalha, Não, é aquele que se faz pequeno, mas servindo. Então, tornar-se essa criança, tornar-se como essa criança, como estava dizendo, não é ser uma pessoa também irresponsável, não significa isso. Significa justamente recuperar algumas atitudes fundamentais, como, por exemplo, a confiança, a simplicidade, a humildade de depender de Deus, como a criança que depende das pessoas, depende do adulto. Então é isso. E a criança, ela sabe que precisa dos outros. Nós adultos, muitas vezes, temos dificuldades de reconhecer que precisamos de alguém. Eu não preciso de alguém, eu não preciso de ninguém. Então queremos resolver tudo sozinhos. Às vezes temos até dificuldade de reconhecer que nós precisamos de Deus. Não, posso fazer, faço do meu jeito, e assim pronto, e acabou. E por isso Jesus diz: quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E depois Jesus ele apresenta uma outra imagem, a imagem da ovelha perdida, um homem que possui 100 ovelhas e uma delas se perde. O que ele faz?
aquele homem, ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu. Então, aqui está uma das mais belas revelações do coração de Deus. Onde, para Deus, ninguém é apenas um número. Fulano, eu sou apenas um número no meio da multidão. Não, para Deus não é isso. Para Deus nós somos únicos, nós somos amados por Deus. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Milhões de pessoas, bilhões de pessoas são amadas por Deus. Ora, então nós poderíamos pensar, são 100, mas se perder uma, tem 99, para que se preocupar com aquela? Mas Deus, ele não pensa assim. Para ele, aquele que falta é muito importante. Aquela que se afastou continua sendo amada da mesma forma. Aquele que tomou um caminho errado continua sendo procurado. E talvez essa palavra seja também um chamado para as nossas comunidades, onde é muito fácil cuidar somente daqueles que estão junto conosco, aqueles que estão à nossa volta, daqueles que participam da missa, das pastorais, dos movimentos, aqueles que estão inseridos ali na comunidade. Mas precisamos perguntar, quem está faltando? Quem está faltando? Na minha comunidade, na minha família? Quem está afastado? Quem se afastou? Quem deixou de participar? Quem está sofrendo silenciosamente? Pode ser isso? Eu fico imaginando, nós que temos assim, um conhecimento de animais, por exemplo, não tanto ovelhas, mas de repente uma vaca que se afasta, que está sumida, de repente ela está sofrendo, caiu numa grota, está presa num arame, está amarrada, de repente está sofrendo. E nós, não tem problema não, deixa para lá. Olha, então Jesus chama a atenção dessa forma. Nós devemos nos preocupar também com os outros. Ele se preocupa, mas será que nós nos preocupamos? Então, do mesmo modo, termina dizendo Jesus, do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Bom, é um grande consolo, Ou seja, Deus se preocupa com todos nós. Preocupa-se comigo, como já disse, preocupa-se com você, preocupa-se com aqueles que estão perdidos. Então, esse bom pastor, ele continua procurando, Ele continua procurando. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele não recebe, aquela ovelha, ela não recebe uma condenação, não é xingada, não se bate nela, mas pelo contrário, recebe com alegria, coloca nos seus ombros e volta para casa com aquela ovelha. Por isso hoje podemos guardar 3 atitudes no coração. Ser pequeninos, ser pequeno diante de Deus, cuidar dos pequenos que estão ao nosso redor e buscar aqueles que se afastaram, ir ao encontro daqueles que estão afastados. Bom, que o Senhor nos dê um coração humilde, que não procure ser maior, que não procuremos ser, aquele coração que não procure ser maior do que os outros, que a nossa pessoa não procure isso, mas que sejamos aqueles que estão no meio para servir a Deus e, é claro, também servir os irmãos. Isso que hoje gostaria de partilhar com você também. Muito obrigado, peço a Deus que te abençoe, te proteja, te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.